Bom dia! Bom dia Instagram. Boa tarde, boa noite YouTube. Sejam bem-vindos, bem-vindas, vamos entrando. Tudo bem, gente? Mais um dia abençoado de devocional. Bom dia, Pri, saudade lindona. Bom dia, Ju, Alê. Bem-vindas, bem-vindos. Se você tá entrando aqui, não sei como que você chegou até aqui, mas saiba que Deus pediu para te chamar. Nenhuma mensagem, nenhum aviãozinho chega por acaso, então esteja aqui de coração aberto. Bom dia, Maria, bom dia, Anderson, bem-vindos. Mais um dia muito lindo pra gente. Grandes coisas estão por vir, basta a gente crer. Bom dia, Paloma, Nath, Bianca, tudo bem, meus amores? Muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, Lê. Por favor, soltem bastante coraçõezinhos. Hoje eu tenho certeza que Deus vai falar muito, muito, muito no nosso coração, porque eu tava agora, antes de começar o devocional, mandando a dose de autoestima do dia para as minhas alunas, né, que fizeram parte da última turma do meu curso. E todos os dias de manhã eu mando, né, uma dose de autoestima, um movimento para elas fazerem. Bom dia, Anderson. Hoje eu não alonguei, não. Hoje não. Mas alongarei. Muito bom o alongamento do Anderson, gente. Pelo amor de Deus, eu vou compartilhar lá nos meus stories. Aqui ontem não deu tempo. E eu tava mandando movimento pra elas, né? E o Bruno chegou na hora e ele falou: caramba, o que você tá falando para suas alunas tem tudo a ver com o que Deus vai falar no devocional. Então, uma das coisas, assim, o movimento, a dose de autoestima que eu mandei para elas hoje é para elas pararem de olhar só para os defeitos das pessoas, voltarem a se conectar com as qualidades das pessoas. Que é uma coisa que é muito difícil para nós seres humanos, porque a nossa mente, ela sempre está focada no erro, né? Nos defeitos, ela está sempre buscando aquilo que precisa de conserto. Nosso cérebro funciona assim e também nós somos treinados assim. Obrigada, amor. Tem água aí? Tem. Não, tem. Então, a gente acaba... Oi, Rô, bom dia, Deise, Tati, Rosângela. A gente acaba... O treino que eu passei para elas hoje, que o Bruno chegou falando que tem tudo a ver com o devocional, então por isso que eu tô contando, é para que a gente treine o nosso cérebro para buscar o lado bom das coisas. Então a gente treina muito isso de dentro para fora, né? Buscar o nosso melhor lado. Só que hoje o treino é buscar de fora para dentro, ou seja, voltar a se conectar com as qualidades das pessoas. Principalmente aquelas pessoas que a gente está com dificuldade de relacionamento. Pessoas que a gente vive, que a gente convive, seja dentro da nossa casa, no nosso trabalho, e que a gente tá com dificuldade, tá com ranço, sabe? Vocês já sentiram, gente? Quem já passou uma época que falou assim, meu Deus, que estranho, eu tô com ranço do meu marido, tô com ranço do meu filho, tô com ranço de alguém que não era pra eu estar, uma pessoa, sabe, da minha irmã, da minha prima, de um tio, sei lá. Já alguma colega do seu trabalho que você sempre teve uma boa relação, de repente você cria um ranço, você começa a estranhar a pessoa. Alguém já passou por isso? O que é isso? Em algum momento a gente se desconectou das qualidades dessa pessoa e a gente se conectou com os defeitos dela e o nosso foco tá lá. Eu convidei as minhas alunas pro devocional, tô vendo que umas entraram aqui. Oi, Lu, bem-vinda, Cris, Juju, Bruno, que legal, Isabela. Então é isso, né? Então, se alguém já passou por isso, pode ter certeza, ou se você tá passando por isso, é porque você está totalmente focado na sombra, no defeito, naquilo que não te agrada. E aí é muito difícil se relacionar com alguém. Cibele, bom dia, Jefferson. É muito difícil a gente se relacionar com alguém que a gente só olha os defeitos dessa pessoa. Então eu já queria deixar esse movimento aqui pra vocês, eu falo que não é um desafio, é um movimento mesmo, é uma escolha, né? É um desafio, mas eu encaro mais como um movimento, tá? E aí eu queria pedir pra vocês, enquanto isso, quem vai fazer? Escreve, eu vou fazer.
Já sabe quem é a pessoa que você tem que parar de olhar só para os defeitos dela? O Bruno pira, né? Ele vibra quando eu mando esse movimento, porque ele fala, ai que bom, hoje a Bruna vai me criticar menos. Né? Porque uma das coisas que eu falei é critique menos o outro. Quando você perceber que você está criticando, pode ser verbalmente ou mentalmente, respira fundo e fala assim, não, ok, essa pessoa tá tudo bem, esse jeito que ela fala me irrita, ou isso que ela fez, eu não gosto, não concordo, mas o que essa pessoa tem de bom? Volta a se conectar com as qualidades. E é muito engraçado, porque isso, o que acontece? A gente tá treinando o nosso cérebro também. O que eu tô fazendo com isso, por isso que eu falo que construir a nossa autoestima, construir uma relação saudável, porque construir uma relação saudável nada mais é do que construir sua autoestima, é uma mudança nível cerebral, é uma mudança de rota. Você vai precisar mudar caminhos neurais na sua mente, que está acostumada a olhar só aquilo que não é legal nos outros, e você está se propondo a olhar de uma forma diferente. É fácil? Não é fácil, porque é automático você olhar só para os defeitos, só para as partes ruins. Porém, é possível, entende? Então, quando você se propõe, a mesma coisa que você passar a vida inteira indo por um caminho para o trabalho, hoje você se propõe a pegar outro caminho, né? Você vai precisar ter um esforço para conseguir fazer isso. Você vai precisar sair do automático. Enquanto você estiver no automático, você vai sempre no automático. Então, esse é o movimento de hoje. E serve pra vida, né, gente? Eu confesso pra vocês, durante um tempo da minha vida, não faz muito tempo isso não, tá, gente? Eu tava uma pessoa muito azeda, amarga, porque eu só olhava o lado negativo de tudo. Eu só olhava os defeitos das pessoas, eu só olhava, e aí, é muito engraçado, né? Mas Bruna, como assim? Eu tava num excesso da minha autoestima, onde, cara, eu entendi que eu sou suficiente, que eu me basto e que eu tenho tudo que eu preciso dentro de mim, que as pessoas pensam a meu respeito não importam. É normal, porque eu saí de um estado de muita pouca autoestima e fui pro extremo. E aí esse excesso da autoestima fez com que eu não precisasse mais de ninguém. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me desconectar da parte boa das pessoas e comecei a me conectar com a sombra delas. Então eu comecei a ficar azeda mesmo, amarga, sabe? Porque eu só via o lado negativo de tudo. Aí eu ia num restaurante, eu sentava numa mesa, aquela mesa, não, vamos mudar de mesa. Eu sempre era a pessoa que queria mudar de mesa. Porque eu sempre estava buscando uma coisa que fosse perfeita, uma pessoa que não tivesse defeitos, um lugar que fosse perfeito, que fosse o melhor. E aí até minha psicóloga falou, Bru, sua régua tá muito alta, né? Então você tá perdendo oportunidades porque você quer tudo perfeito. E a perfeição não existe, é uma coisa que eu trabalho muito com as minhas alunas isso, né? Mas que eu tava fazendo comigo e não tava percebendo. E aí a longo prazo você se torna realmente uma pessoa insuperável, assim, ninguém e nada consegue te agradar. Alguém se identifica com o que eu tô falando? Engraçado que eu percebi isso no almoço. Um dia que eu fui com o Bruno almoçar no Madeiro. Gente, eu adoro o Madeiro. Eu fui almoçar no Madeiro e aí eu sentei numa mesa e aí a primeira minha reação automática foi falar assim, vamos mudar, amor, aquela mesa ali tá melhor. Nessa hora eu falei, caramba, essa mesa aqui já tá boa, por que eu tô querendo mudar de mesa? Porque eu quero a mesa que seja perfeita, sabe? Então, é muito importante a gente olhar pra isso, pra que a gente possa ser pessoas mais leves, pra que a gente possa se conectar, que sim, as coisas não vão ser perfeitas, as pessoas não vão ser perfeitas e tá tudo bem. Eu posso me relacionar com elas de uma forma super saudável, mesmo assim, né? Então é isso, gente. Falei, Bruno, o movimento para elas que você disse que tinha a ver com o devocional. Vamos lá. Buenos dias. Deixa eu ajeitar. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Pega a sua Bíblia. Bruno e Bruna não é padre, não é pastor, não é espírita, não é candomblé. Nós amamos todas as pessoas
Queremos aprender a amar todas as pessoas, independente da sua religião. Não é sobre isso que nós estamos aqui. Fala, Lu. Não é sobre isso que nós estamos aqui. A Lu, você escreveu, não escreveu, Lu? A Lu fez a última turma. A última turma. Nós somos apaixonados por Jesus Cristo, tá bom? O Nazareno, tá? O Nasa, que nasceu em Nazaré, tá bom? Não davam nada pra ele. Não tem hospital pra ele nascer. O que tem que não tem hospital? Se Deus falou, já é. Deus já tinha falado que o Nazareno era o libertador. Nossa, o cafezinho ficou top hoje. Ficou top, hein? Pega sua Bíblia, por favor, abra em Provérbios. Foi pra isso que a gente veio aqui. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Provérbios 10, 19. Aniversariante hoje. Quem que é? Eliana. Muito feliz, hoje é meu aniversário e graças aos devocionais sou uma pessoa feliz. Que linda, parabéns. Não é, achei que era Priya. Não é Eliana, é Eliandra. Parabéns, Deus te abençoe muito, tá? Que você possa ter um ano aí de muita revelação de quem Jesus é. Então, Provérbios capítulo 10, versículo 19, que Deus já te abençoe muito, tá? Eri? Bom dia, Rafa Roche. Eli, amor. Seja bem-vinda. Fala, Roche. Pai, em nome de Jesus, se você puder fechar os seus olhos. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Paizinho, como é bom estar aqui mais uma vez em família. Nós estamos aqui em família. Nós estamos aqui em comunidade. Nós estamos aqui reunidos em seu nome, Jesus. Nós estamos fora de qualquer sistema fechado, nós respeitamos todos. Mas aqui não é sobre isso, não é isso que queima o nosso coração. O que queima o nosso coração é saber cada vez mais quem você é, Jesus. E é para isso que nós estamos aqui. Eu quero continuar tendo a revelação e o meu pedido é que, Jesus, você possa usar minha boca aqui, a boca da minha esposa, para que pessoas possam receber uma resposta. Para que mentes sejam renovadas e a transformação que Deus, você, Jesus, pode fazer, se aplique no dia de hoje. Que seu coração possa ser aquietado, que seu coração possa ser trocado aqui no dia de hoje. Espírito Santo, é você que ensina, é você que lembra dos ensinamentos. Você, Espírito Santo, é o maior presente que nós poderíamos receber. Você consegue dizer isso? Que o Espírito Santo é o maior presente que você poderia receber? Sua resposta pode ser sim ou não. Se sim, ótimo, vamos dar estrela. Se não, é porque você ainda não conhece Ele. Ou talvez ninguém te ensinou Ele, ninguém tinha me ensinado. E o Espírito Santo é como Jesus dentro de nós em 2021, é isso. Porque Jesus falou, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou indo para junto do Pai, o Pai está sentado no trono, eu vou sentar ao lado direito dele, mas vocês não vão ficar sozinhos. Deus é Espírito e nós vamos deixar com você esse Espírito é santo, por isso que é Deus, por isso que é santo, entendeu? Espírito Santo, só existe um, santo significa separado, é Ele. Então é Cristo dentro de você, coração de Cristo no dia de hoje, mente de Cristo no dia de hoje. Amém? Amém. Amém. Vamos lá, o que Salomão falou nesse Provérbios aí, Bruninha? Então, Provérbios 10, 19. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Nossa. Tem tudo a ver mesmo. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Eita. Ai, como é bom. Tá Lê de novo aí aqui, pra tá gente. Tudo escrito, né? A Nath do Boi tá aí? Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. É isso aí. Gente, quem escreveu isso daqui foi Salomão. Nós estamos num momento de estudo. E nesse momento de estudo, a gente precisa sempre, na hora que você está lendo a Bíblia, você saber, eu estou no Antigo ou estou no Novo Testamento? Quando você começa a ler a Bíblia, estava falando com o Roche anteontem, comece sempre pelo Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento é onde nós estamos hoje.
O Novo Testamento, num calendário, numa linha do tempo, é onde nós, geração de 2021, estamos. E Deus, ele se relacionou de duas maneiras diferentes. Deus é o mesmo. O amor de Deus é o mesmo. A justiça de Deus é a mesma. Nada mudou. Mas a forma que Deus conduziu o povo antes de Cristo foi de um jeito. E depois de Cristo, que somos nós, foi de outro jeito. Então comece sempre pelo Novo Testamento. Nós estamos todo dia aqui às 9 horas da manhã. Aliás, dia 18 vai fazer um ano, né? E a gente tem novidades pra vocês. Save the date. Não marquem nada pro dia 18 de março à noite. Nem de manhã. De manhã vocês têm que estar no devocional, gente. Quinta-feira que vem, dia 18 de março, não sei se você viu os stories, save the date, à noite. Nós vamos ter um dia muito especial. Vai ser um ano de cola na videira. Só Deus para fazer isso. Toda a honra e toda a glória é de Jesus. Ele renova as nossas forças, Ele prepara cada dia, e por isso que nós estamos aqui todos os dias, porque Ele faz. Então aqui é antes de Jesus. Antes de Jesus, Salomão foi um dos reis de Israel. Salomão foi filho de Davi, lembra? Talvez vocês saibam a história do pequenininho que matou o grandão. Na verdade é Davi que foi rei de Israel, mas antes de ser rei de Israel ele venceu Golias. Golias não era um monstro como eu achava que ele era um monstro. Golias era um homem de 3 metros de altura, moço. Era só um homem grande, mas muito maior do que Davi e de qualquer homem de Israel. Mas isso eu já chego nessa história. Mas Salomão foi o filho de Davi. E nesse Provérbios a gente está falando do quê? De falar muito. Está falando de sabedoria. Está falando como isso acontece. E falar muito, o que é falar muito de acordo com esse verso que tem muito ensinamento aqui para nós? Jesus fala conosco, Jesus. Falar muito ou falar demais significa o quê? De acordo com o que está escrito nessa versão aqui. Transgressão. Transgressão. O que é transgressão? Presta bem atenção. Transgressão vem do verbo transgredir. E nós sempre vamos usar o dicionário aqui, porque é simples, moço. É assim, ó. Quer estudar a Bíblia? É Bíblia, dicionário e pedindo para Deus revelar aquilo que você não está enxergando. Pedir para Deus aquilo que você precisa no dia de hoje, de acordo com a visão dele. Porque muitas vezes a gente ora, muitas vezes a gente busca dizer o que Deus tem que fazer. Muitas vezes eu procuro nos céus do meu jeito. E eu te convido a você mudar um pouco a sua postura de comunicação com os céus, moço. Até porque muitas vezes quando a gente diz o que a gente quer, o que tem que ser feito, me parece que os céus não entendem o que você está falando, então você está gastando energia. Existe uma linguagem da fé, anota aí, a linguagem da fé ensinada pelo Nazareno é quando eu falo, primeiro na verdade, quando eu acredito, quando eu penso, quando eu falo e quando eu me comporto. O sentir é consequência do pensar, né? Você pensa e vai vir sentimento. E dependendo do que você sente, você vai falar. Ou antes mesmo de você sentir, você já está falando. Mas presta atenção. Quando você começa a entender que a linguagem dos céus cara, eu vou falar, eu vou pensar e vou me comportar como o Pai quer. E aí a comunicação flui, abre o canal. E Jesus, o Nazareno, ele veio explicar o que como que eu faço essas coisas. Por isso que a gente estuda ele aqui. E ele está presente aqui. Então, transgressão. Transgressão vem do verbo transgredir. Transgredir significa, você passou do limite. Transgredir, por exemplo, quando a gente olha para geologia, geografia e tal, por exemplo, o mar, né, olhando para a natureza. O mar, na hora que o mar tem um limite, não tem? Que é o quê? Que é a areia ali, até aquele momento da areia, e aí tem um pedaço de areia, cada mar tem um tamanho, cada areia ou espaço ali tem um tamanho, né? Cada praia é uma praia, mas existe um limite ali, não existe? Entre a água e a areia, não existe? Sim. Mas e se chover demais? Chover muito, a maré sobe e ela vai transgredir o espaço da areia, ao ponto de transgredir cidades, ou seja, passar do limite. E quando a gente passa do limite, a gente destrói cidades. E a mesma coisa com a nossa língua, Salomão está falando. Quando você passa o limite,
você pode destruir relações. Às vezes tá um monte de gente ali tomando um sol de boa, as crianças brincando, aí vem a maré sobe, aí tem que sair todo mundo correndo, acaba com a alegria de todo mundo. Acaba com a alegria de todo mundo. A maré sobe, às vezes é uma ordem natural do próprio Deus. Agora, quando chove demais, fazendo uma analogia com a nossa fala, porque nós estamos falando aqui de quando repete ali pra mim, quando eu falo... Quem fala demais. Quem fala demais, ou seja, quando chove demais, o mar vai transgredir não só a areia, mas vai transgredir a cidade. Pontes que estavam construídas podem ser destruídas com a transgressão do mar. E é assim com a nossa língua. Se eu falo demais, eu posso destruir pontes. O que é destruir pontes? Relacionamento com as pessoas. Relacionamento entre pessoas. Já viu aqueles fofoqueiros? Que fala daqui, fala de lá para destruir relações. Ei, nós estamos aqui para aprender. Lado a lado. Não projeta nada no Bruno e na Bruna. Projeta em tudo naquele que te chama pelo nome. Naquele que te chamou até aqui hoje. Então, falar demais é você passar do limite. Falar demais, de acordo com o dicionário, eu só estou falando aqui de Bíblia e dicionário, não é minha opinião não. Tá escrito. Nem quero saber da minha opinião, presta atenção. O dicionário também fala que é você ir além. Então, ir além, atravessar, passar do limite, e algo muito importante, dito no dicionário, e que o Espírito de Deus fala: não observação. Falta de observação. Então, quando eu estou falando demais, eu estou observando de menos. Isso é transgressão. Isso é transgredir. E o convite de hoje para nós é que a gente possa, com uma estratégia que você vai receber aqui no final, até o final do devocional, são várias chaves, mas que a gente possa observar mais e falar menos. Observar mais e falar menos. Quando eu só estou falando, você pode ter uma certeza garantida, você não está observando as coisas. Se você fala na sua casa, você não está observando nada, você está só gastando a sua energia. Se só você fala numa reunião, você não está fazendo nada, você está só gastando a sua energia. E pior, bloqueando todas as pessoas que estão te ouvindo. Porque pessoas ali têm talvez uma dificuldade que você poderia observar essa dificuldade e permitir que essa pessoa possa colocar para fora aquilo que ela tanto quer colocar. Então presta bem atenção, o dia de hoje é um divisor de água para muitas famílias. Não é na sua vida não, é na vida da família que está por trás de você, porque o que você recebe aqui, sua família recebe também. E na minha também. Transgredir, eu falo demais. E aí, ele fala do que então? O que é? Então eu não quero, eu quero quem quer, ou quem se reconhece, né? Você não precisa nem escrever daí, mas qualquer mudança só vem quando você reconhece. Agora cuidado. Porque muitas vezes a gente fala demais e nem está observando que está falando demais. Muitas vezes você vai num ambiente que só você fala. E você não está observando que só você está falando. Eita, quer colar na videira, esquece o seu eu. Vai ter momentos que você vai ser colocado que você tem que falar. Vai ter momentos que você vai ser colocado que você precisa se posicionar, mas você sabe que não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui, o que nós estamos falando aqui juntos, é de que você observe. Porque o nosso inconsciente humano, inconsciente, você não está consciente, ele existe. E ele facilmente é usado pela força ruim da espiritualidade, pelo safado do Lúcio, vai arredando mesmo daqui e arreda-te daqui. Ele usa esse terreno como fértil para poder destruir pontes, como a gente falou aqui, para poder destruir relações, para poder fazer o egoísmo sair para fora cada vez mais do ser humano. Observar mais e falar menos. Vou dar um exemplo, tá? Se você é uma pessoa que entra aqui nos devocionais e só... Não tô falando que é um... Mas também se você quiser achar, tudo bem, tá? Mas eu vou falar com... Me ver aqui, eu vou falar. Se eu entro em qualquer live e só fico escrevendo na live, no chat, você não tá ouvindo. Desculpa. Claro que você pode usar o chat, é óbvio que você pode escrever, ok? Mas se você só faz isso, você tá limitando a observação. Você não está observando e tá passando coisas que você não tá vendo. Use o chat, ok? Mas tudo em equilíbrio.
E aquele que te chama até aqui, ele é o próprio equilíbrio, ele vai ensinar e já está ensinando para você. Como então falar menos e observar mais? Jesus é o equilíbrio em pessoa quando você estuda a história. Jesus foi pressionado, Jesus foi escorraçado, julgado e mesmo assim ele não tirou o foco. Equilíbrio é você não sair do seu propósito, isso é equilíbrio. E falar demais você sai do seu propósito. Observar demais e falar menos você permanece no propósito. Então Salomão, ele fala agora, eu estou trazendo bastante aqui para vocês, para a gente ter a consciência desse problema dessa geração que é falar demais. E Salomão fala que o sábio é quem então? Quem controla a língua. Então quem controla a língua é aquele que fala menos, logo ele ouve mais, logo ele observa mais. Isso é sábio, de acordo com a Bíblia. Mas você pode escolher o que é sabedoria do seu jeito, lendo qualquer outro livro. Você é livre. O Pai ama tanta gente que ele deixou a gente livre para a gente escolher. Mas o convite é cola na videira e você vai se surpreender com a carga que você está carregando. As pessoas que fala e não deixa os outros falar, ela está carregando um fardo que talvez ela não perceba no início. O ser humano se acostuma muito fácil com a dor. É ou não é? Esse lockdown que está tendo agora é um lockdown que a gente está refletindo menos do quanto a gente refletiu lá atrás, no primeiro lockdown aqui em São Paulo. Por quê? Está acostumado com a dor. O ser humano já está se adaptando à pandemia, está se adaptando a essa vida de máscara, de álcool. Nós temos que ter muito cuidado aqui, nós temos que orar juntos aqui em família, para que em nome de Jesus, essa pandemia possa passar. E vai passar. Mas continue perguntando, para quê? Eu e minha família estamos passando por isso. Para quê? Eu e meu prédio, eu e minha rua, meus vizinhos, eu e meus amigos. Ei, a pergunta é, para quê? Se você fala, e aqui eu vou fazer espelho para muita gente. Fala, a pergunta sua continua por quê e não para quê. E aí, Bru, eu coloquei aqui, cara, quem tem gente nova aí? Se tem gente nova, usa um papel, uma caneta, sabe? É um momento de estudo, fé se aprende. Quanto mais você escreve, mais você materializa. Quanto mais você escreve, se bem que eu escrevo falando, tá? Normalmente. Ou às vezes não, mas normalmente eu escrevo falando. Mas veja, o problema da nossa língua em 2021, que eu anotei aqui no meu devocional, que eu fiz hoje, é eu alocar a maior parte do meu tempo fazendo o quê? Por exemplo, a Bruna passou o movimento diário. O movimento diário das mulheres era para elas falarem menos o quê hoje? Criticar menos o outro. Quando a pessoa só critica o outro, ou quando nós... Eu vou me colocar na linha de frente, tá? Quando a gente critica muito o outro, isso só revela o meu coração ferido. Isso só revela o meu coração doente. O meu coração vazio. O meu ego, que é um espaço dentro de nós vazio. Todo mundo tem ego e sempre vai existir. O problema é a vaidade. O problema é o quanto que eu batalho na força do meu braço para preencher esse ego e nunca vai ser preenchido. Sempre fica aquela sensação de vazio. E quando você critica, você está querendo chamar atenção. Quando você critica, você está tentando falar que você tem o controle, querendo falar que você é o sábio, ou seja, o centro da atenção é você. E para mim não é fácil dizer isso daqui. Na verdade, eu poderia estar de boa, né, amor? Eu poderia estar de boa em outros lugares. Mas nada melhor do que estar aqui estudando a palavra em família. Mas tem coisa que eu falo aqui que eu não quero falar. Eu estava aqui pensando que quando a gente... É muito engraçado, né? Quando eu comecei a trabalhar com pessoas, e o Bruno também, a gente começa a ter uma necessidade muito grande de ajudar, de falar o que a gente pensa, se alguém às vezes está desabafando um problema, a gente já quer levar uma solução, a gente quer entender o porquê e quer falar sobre o porquê. E por alguns anos eu fui assim, né? Eu trabalho com pessoas há 11 anos. O Bruno sempre trabalhou com pessoas no mundo corporativo, mas com desenvolvimento humano há 5 anos, amor? Desde 2013, 14.
Então, há 7 anos já. É. Verdade, bastante tempo já, né, também. E é muito engraçado, porque teve um momento da nossa jornada que a gente percebeu isso, né, amor? Puta, era horrível. E quando a gente observou, bateu um mal-estar. A gente percebeu que, cara, onde a gente vai e alguém fala, a gente quer ficar tentando terapeutizar, tentando encontrar solução. E eu lembro que naquele dia a gente falou, cara, eu não quero mais ser assim, né? E aí, de um tempo, de uns anos pra cá, principalmente nesse último ano, a gente passou a ouvir mais. E é impressionante, eu observo isso hoje, eu consigo observar isso hoje, porque eu já falo muito dando aula, né, dando as minhas aulas, os meus cursos, então quando eu tô numa conversa eu consigo ouvir mais hoje, com muito treino, e ainda não é fácil pra mim. Mas desde que eu observei isso, eu quis mudar isso, e quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente coloca o nosso foco, é possível. Cara, foi muito complicado pra gente, porque nós dois ficamos com o mesmo mal-estar. Então, por exemplo, você vê usa esse exemplo pra trazer pra sua realidade, olha pra sua vida, pra sua realidade hoje. Aonde é que você não tá escutando? Aonde é que você não está observando? Aonde é que só você fala e você não deixa o outro falar? Precisa trazer pra consciência, porque esse é o momento não de filosófico. Aqui não é filosofia, aqui não é ideologia. Todo devocional, nós vamos completar 1 ano, é o tijolo de mudança de história. É um tijolo de transformação de Deus na nossa vida. Então temos que sair daqui diferente. Não pode sair igual. Então quando a gente ajuda pessoas, a gente tem essa tendência. E a gente, graças a Deus, observou isso há um tempo aí. A gente parou com esse negócio porque era com boa intenção. Às vezes a gente é bem intencionado. Só que, cara, o outro lado não perguntou que queria ajuda, ele só trouxe o problema. Mas eu acho que é importante, eu não sei se tem a ver com a sua pauta aí. Que pauta, moça? Não, com a sua... Fala aí, queima aí. Não, entender... Pauta, mano. Aqui não tem pauta, fala aí. Entender de onde vem essa necessidade de falar demais. É muito importante entender, porque senão você não consegue consertar também. É importante entender. Então, posso dar alguns exemplos? Pode. Se eu só trazer mais aqui para consciência, quando a gente fala demais, a gente tem uma necessidade de eu preciso me posicionar. Isso. A gente precisa justificar o tempo todo. Quando a gente fala demais, você está se justificando. Você está querendo se posicionar o tempo todo. Você está querendo dar a sua opinião o tempo todo. É assim quando eu falo demais e observo de menos. É ou não é, gente? Pelo amor de Deus, ninguém mandou check-in aí, tá fazendo sentido ou tá batendo aí uma reflexão aí? É que a palavra de hoje pega muito mesmo, dá uma vergonhinha. Vergonha alheia. Só que Cristo vem pra tirar a sua vergonha. Cristo vem pra tirar a minha vergonha. Cristo vem para quebrar todas as transgressões, para quebrar todos os constrangimentos, porque quando você deixa a vergonha dominar você, o Lúcifer tá assim, ó. Ei, você vai deixar o Lúcifer bater palma pra você, pro seu trabalho, olhar pra sua... tá com vergonha de falar na reunião, tá lascado aí, não vai conseguir crescer na carreira, ele tá rindo de você. O que é? Você vai deixar? Sendo que você tem a solução na mesa? Sendo que você está colado na videira e a videira já venceu o Lúcifer? E a videira quer te ensinar o quanto você é vencedor e vencedor. Então assim, pode bater aí uma vergonhinha alheia, mas já faz assim, ó. Arreda-te daqui. Aqui não tem espaço não. Que bom que eu percebi, que bom que eu vou mudar agora. Ó. Defender uma posição. Isso é por isso que tem um monte de briga política aí. Os sistemas fechados, é isso, cada um defendendo a sua posição. Fala, só defende a sua posição. E quando eu falo, eu tô fazendo menos. Além de observar menos. Cuidado. Ei, encara hoje como, hoje a minha vida será transformada pela videira através deste ensinamento em nome de Jesus. Bruno e todos que estão aqui. Tudo que nós pegamos hoje deste devocional, desta pauta que a Bruna falou aqui, com todo amor e carinho, cara, a próxima geração vai ser beneficiada, irmão, através de você.
Se isso não alegrar você, se isso não queimar seu coração, você tá com 5 anos de idade. Porque às vezes a gente fala, eu já fui assim, viu, Bruna? Tipo assim, a próxima geração, acho que não, sei. Isso é uma imaturidade da minha parte, é claro que é. Maturidade, tudo que é transformado hoje na minha família, a próxima geração é beneficiada. A próxima geração são seus Só filhos. que às vezes a gente não tem essa maturidade de ter essa consciência e trazer a responsabilidade, porque o imaturo não quer responsabilidade, o maduro quer o quê? A responsabilidade. E a gente tem, né, uma criança interior dentro de nós, doidinha pra sair pra fora. Ó, preciso de atenção o tempo todo. Então quando você fala demais, eu tô colocando cenários aqui pra você trazer pra sua consciência. Aonde é que tá pegando em você? Você que tem que te dizer, não é ninguém não. Para com essa bengala aí de que alguém tem que dizer o que você tem que fazer, né? Não, Deus já tá aqui e Deus já tá falando no seu coração. Pergunta pra Ele, ué. Necessidade de ser ouvido. Pergunte para Ele. Necessidade de ser ouvido, precisa de atenção, preciso falar os meus problemas, eu preciso ajudar, que foi o que você trouxe, eu não escuto as pessoas. É isso, quando eu só falo. E de novo, por exemplo, aqui eu tô falando, mas aqui é um momento de que Deus tá usando a minha boca aqui, com toda humildade eu falo com isso. Agora, e aí? Aonde é isso aí na sua vida? Aonde você vai aplicar isso aí na sua vida? É com o seu marido, que só você fala e seu marido não fala? É você, homem, que vai continuar quieto aí, não abrindo a sua boca? Fingindo de morto. E aí eu já caí nessa daqui, não, mas eu não aprendi a falar. O que tem? Vai aprender agora. Ei, quem tá aqui nesse espaço, quem montou esse devocional, não tem barreira, irmão. Ele já rompeu a barreira. Ele já rompeu a barreira. Não tem essa. Quando chegava um surdo, um gago perto de Jesus, um mudo, Jesus curava na mesma hora. Desde que a pessoa acreditava. Jesus falava, eu vou te curar. Mas eu te curo, na verdade, agora. Porque a sua fé te curou. Ou seja, você acredita que eu posso te curar. Você acredita que Jesus pode fazer você falar menos, fia? Você acredita ou não? Você pode escolher, não, eu quero continuar ouvindo só ele, eu não acredito ainda, tudo bem. Agora você pode se apoiar também a causas emocionais apenas e ficar só na causa. E não resolver a causa. Você pode só se apoiar na questão histórica. O homem não aprendeu a falar. Aliás, a gente fala isso com os homens. Falávamos muito no Essência do Homem, tá parado por conta do Covid. Mas falávamos isso. Mas e se eu só falar isso, o que resolve? Nada. Só trouxe para a consciência. Agora, você quer ficar hoje só para a consciência? Ou você quer receber algo aí no seu coração que mude a sua história? Como Salomão escreveu aqui, Deus falando conosco. Fale menos, ouça mais e observe mais. E tudo isso está relacionado, não tem como, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Por que a gente fala demais? Você já parou para perguntar aí? Você já pensou enquanto a gente estava falando? Cara, mas por que eu não consigo parar de falar? Por que eu não consigo parar de chamar a atenção das pessoas falando? Por que eu não consigo parar de querer dar minha posição? Por que eu não consigo parar de querer defender o meu sisteminha fechado? Ah, te lascar, reda-te daqui, velho. Mano, não dá mais, mano, pro ser humano bater na mesa e dar chilique, velho. Por quê? Não dá mais. Identidade. Você precisa saber quem você é, não ao seu olhar. Você pode escolher. Só existe 3 tipos de identidade. A identidade que quando você deixa os outros dizer quem você é. Por exemplo, você foi extremamente abandonado na sua infância, machucado. Aí você cresce, só você quer falar. Por que só você fala? Porque você quer resolver uma carência da forma errada. Você é carente e aí você está resolvendo através de só você fala. Aí você tá tendo a atenção de todo mundo. Às vezes você era aquelas crianças que ouvia muito, tipo assim, engole o choro, não fala quando o adulto estiver falando, fica quieto, ou você recebeu algum momento que você ia falar e às vezes você recebeu uma chamada e você se sentiu humilhado e você engoliu. Isso. Alguma emoção que você passou, que você não pôde chorar, que você não pôde falar, que você não pôde se expressar e você engoliu. Aí cresce com essa necessidade de falar, ou o oposto. Ou você viu os seus pais sendo essas pessoas. Exato. Ou você não teve limite, você podia falar a hora que você queria, tudo que você queria. Então depende. Cada caso é um caso e tem milhares de casos emocionais. A gente jogou aqui vários casos emocionais, talvez algum aí seja seu, ou alguns.
Mas de fato, quando você tem esse problema emocional na infância, e aí na vida adulta você só quer falar, e nós estamos falando de falar demais, você está falando o seguinte: a minha identidade é alguém que definiu lá atrás. A minha história definiu a minha identidade. A história de dor, meus pais, abuso, sei lá o que foi. Nós estamos aqui para resolver isso daí. Receber a solução no coração e na mente. Então, ou você pode você mesmo, a partir de agora eu decido quem eu sou. Beleza, isso é outro tipo de identidade. O segundo caminho para você dizer qual é a sua identidade. Qual é a identidade qual é a sua identidade hoje? A terceira identidade é quando você fala: cansei, eu quero ouvir de Deus qual é a minha identidade. Identidade é quem você é, identidade é quem eu sou. E a forma que eu me comunico revela quem eu sou. A forma que eu me comunico revela quem eu sou. E a minha oração, Espírito Santo, quero saber. A minha oração, Espírito Santo, que é só você para abrir os ouvidos nesse momento. Só você para abrir os olhos para esta mensagem, que é a boa notícia sua para nós. Então, Jesus, é com você, Jesus. Eu dependo de ti, Jesus, para que 100% dessa sala receba e seja transformada nesse momento. No seu nome, Jesus. Você, Jesus. E em nome de Jesus. Ai, não aguento. Ih, lá vem o crente, lá vem o católico, lá vem o religioso. Moço, bora vazar, bora vazar, que aqui não dá pra ficar mais não. Eita, moço, vem cá, como eu queria te ver, pra eu te dar um abraço, pra você sentir um quente aí. Você ia sentir a quentura. Ai, gente, eu dou muita risada porque eu já fui essa. Ih, lá vem o crente. Ai, como eu amo. Vambora. Mano, eu vou revelar pra vocês aqui, nós estamos em família, né? Vou revelar aqui pra vocês, presta atenção. As minhas orações todo dia pra Deus é pra conversar com pessoas que têm essas crenças religiosas, porque eu amo elas, de verdade. De verdade. Mais do que aquelas que só quer falar de Deus. Porque aquela que tá falando de Deus já tá resolvida dali. Eu quero falar com essas pessoas, porque elas estão magoadas. No fundo, eu já vi, eu já conversei, por isso que eu falo com toda tranquilidade aqui. Bruno, eu queria ter essa fé, mas não é pra mim. Ah, mano, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ah, Bruno, eu queria me relacionar mais com Deus, mas eu tenho vergonha. Ah, mano, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ah, Bruno, mas eu não quero ter nenhuma religião. Ah, vem cá. É com essas pessoas que a minha oração... Na Bíblia são os gentios. Pessoas que não conheciam quem era Cristo. Paulo foi esse cara que levou mensagem para muitos gentis. Pessoas que não conheciam Cristo. Tá? E é com elas que nós queremos falar. E esse é o chamado de Deus para nossa vida. É isso que queima o nosso coração há 1 ano. Então, gente, é o seguinte... a forma que você comunica revela a sua identidade. Aí agora você vai fazer o que você quiser com você aí. Tá bom? Você vai fazer o que você quiser. Beleza, então qual que é o divisor de água? Olha só, a Bruna vai conseguir ver esse desenhozinho aqui, ó. Acho que vocês não vão conseguir ver, não. Ó, Deus fez o homem. Pá, fez o homem como? De acordo com o que tá na Bíblia. Tudo que eu tô falando aqui não é meu, não. Não é minha opinião, não sou eu. Quero que o Bruno se lasque. É Deus falando conosco aqui. Deus criou o ser humano em imagem e semelhança dele. Beleza. Então, a minha identidade está linkada a ser imagem e semelhança de Deus. Agora, como é que eu vou ser imagem e semelhança de Deus em 2021? Você tá loucão, Bruno? Você vai saber já já. Agora, qual que é o divisor de água, que é essa transgressão, esse passar do limite, que faz com que a gente se iguale a Deus, faz com que a gente entre numa posição similar a Deus? Se você quer dizer quem você é, se você não se autocriou, você está querendo ser Deus. Tudo bem. Tudo bem. Eu quero dizer quem eu sou, velho. Tá bom, Bruno. Você se autocriou? Sim. Tá bom. Isso é uma decisão, é. A vida é feita de decisão. Essa é a sua. Acabou? E nós estamos juntos aqui. Aí então, beleza. Então, quando eu transgrido de acordo com essa identidade quebrada, só eu falo, só eu quero fazer, eu quero ser e eu quero fazer tudo diferente dos planos de Deus. Então, o divisor de água da identidade nossa, o que fez a gente sair do caminho de Deus foi a nossa língua.
Porque Eva usou a língua para morder, Eva usou a língua para falar com Adão, Adão falou, eu quero comer desse fruto também, comeu, saiu fora do caminho. Hamartia está em outro caminho, está em outra estrada. Ou é 0 ou é 1, é estrada 1 ou é estrada 0. E o Nazareno veio para fazer assim, ó. Vem cá, gente. Eu já sei que vocês falam muito. Tudo bem. Seus pecados estão perdoados. Solta, pode soltar, vem cá. Agora às vezes a gente não quer soltar. Ó, é tão forte isso, gente, é tão forte. Davizinho, que vai ser nosso filho. Mas não é esse Davizinho nosso filho. O Davizinho lá, o rei de Israel. Antes dele ser rei, ele foi ungido como rei. Ele tinha acho que 17 anos. Ele era menor de idade, inclusive. Menos de 18. E quando ele foi ungido, o Espírito de Deus pousou sobre Davi. Só que Davi, ele era o contrário. Davi, ele não se posicionava na família dele, porque ninguém deixava. Só o pai e os irmãos podiam falar. Só o pai e os irmãos podiam comer na mesa. Ele não podia comer na mesa com a família dele. Ele tinha que cuidar de ovelhas. Ele tinha que ficar quieto, Davi. Só que ali ele já estava sendo sábio. Ali ele já estava observando mais. Davi foi treinado e ninguém viu. Todo mundo acha que Davi chegou lá para Golias e matou Golias. E aliás, nem foi ele que matou, mas Davi foi treinado sem ninguém ver. Deixa eu te dizer, cuidado com as redes sociais. Ninguém precisa ver algumas coisas aí que você está fazendo. Tem umas coisas que é transbordo ótimo. Mas às vezes a gente usa a rede social, né, Bruno, para poder mostrar algo. E eu e o Bruno já tivemos um tempo atrás um quebra-pau disso daí. Tem coisa que não tem que mostrar, não. É você e Deus, velho. Ai, não. A minha identidade revela. Eu preciso falar. Eu preciso me mostrar. Se Deus mandou, tudo bem, mas cuidado. Então, Davi, antes de matar Golias, ele ficou quieto durante muito tempo. E quando o pai dele falou, Davi, vá levar comida para os seus irmãos que eles estão lá na guerra faz 40 dias. Faz 40 dias. O número 40 aparece muito na Bíblia. Faz 40 dias que seus irmãos estão lá e eles não voltam. Então, Davi, você não presta para nada. Isso o pai dele falando isso. Jessé, você não presta para nada. A única coisa que você vai prestar agora é para pegar essa comida aqui, levar para seus irmãos e você volta, hein? Porque as ovelhas estão te esperando para fazer esse trabalho vergonhoso. Davi não tinha vergonha nenhuma. Davi falava menos. Davi estava sendo treinado e ninguém viu. Davi era sábio. Por quê? Porque aquele que é sábio habitou em Davi. Ele falava muito com Deus, né? Por quê? Porque o Espírito de Deus pousou sobre Davi. A partir daquele momento, Davi foi treinado por Deus e ninguém viu. Ele matou o urso, matou o leão e ninguém viu. Tanto é que ele falou isso para Saul, que era o rei, e ainda Saul não acreditou. Mas quando Davi chega para matar o gigante, não, para levar comida para os irmãos, ele vê todo o exército de Israel, isso não está na Bíblia. Ele vê todo o exército de Israel com medo. E o Golias estava lá falando. O que ele falava? Ele afrontava o exército de Israel. Ele era filisteu, era um grupo lá, era um povo chamado filisteu. E o Golias, só ele queria falar. As batalhas de antigamente ficavam um bloco em frente a outro bloco, né? Um povo contra outro povo. E o povo de Israel estava com medo. Por quê? Porque Golias tinha mais de 3 metros de altura. 3 metros e pouco, como diz na Bíblia. Não lembro agora quanto, mas 3 metros é alguma coisa. Ele era só grandão assim. E aí ele falava. Só que ele era um desgovernado. Aí chegou aquele que não falava. Chegou Davizinho. Quietinho. Para levar comida para os irmãos. Naquele momento, Deus falou novamente com Davi. Ô Davi, vai lá. Mata esse gigante em meu nome. Pode cortar a cabeça dele. Em meu nome. E todo Israel saberão quem é Deus. Não queriam deixar Davi ir, porque Davi não era guerreiro. Mas não precisa ser guerreiro, você só precisa deixar Deus habitar em você e deixar Deus fazer. O mais louco do evangelho, da boa notícia de Deus para nós, de nós permitirmos Deus guiar os nossos passos, é de que Ele sempre vai escolher pessoas improváveis. Ele sempre vai escolher pessoas que se reconhecem de que não é capaz. Agora, a pessoa que fala muito, ela está dizendo, eu sou capaz, eu não preciso de Deus. Ela não ouve, quem fala muito não ouve. Não ouve. E nem se ouve. Nem se ouve.
Deus só usa pessoas incapacitadas. Por razões óbvias, matemático. Imagina você sendo Deus e você querendo usar a Bruna. Ela tá falando que só ela, que ela já é capaz. Então tá bom. Se Deus ele tem um princípio de livre-arbítrio, se ele tem um princípio baseado no amor, de escolha, ele não transgride. Quem transgride sou eu. Transgredir é passar do limite. Deus não passa do limite. Mas, quando nós permitimos Deus fazer na nossa vida, quando eu reconheço que eu sou incapaz, que eu preciso de uma força maior, aí sim, Ele usa você sem limite nenhum. Aí sim, Ele vai fazer o improvável, como Ele fez com Davi. E deixa eu te dizer, quando Deus começar a te usar, vai ter pessoas que vão querer te atrapalhar. Saul tentou atrapalhar Davi. Saul tentou colocar a roupa que o povo de Israel usava. As armas que o povo de Israel usava, que o exército de Israel usava. Davi falou, ele até colocou, mas ele falou, isso não combina comigo. Ou seja, essa não é a minha identidade. Quem definiu a minha identidade foi lá, no meio do treinamento, que ninguém viu. Não é dessa forma que eu vou vencer Golias. Eu vou pegar uma funda, um estilingue e uma pedra. Na linguagem de hoje é isso. Imagina você pegar um estilingue e uma pedra. Quando Davi chega na frente de Golias, Golias vai falar, quem é você, velho? Você tá loucão de estar aqui? O falador, o filisteu, falador, só ele fala. Ficou 40 dias afrontando o exército de Israel. 40 dias falando. Aí chegou aquele que ficou calado a vida toda. Ah, mano, quem pegou isso daí já manda check, pelo amor de Deus. Na hora que chegou Davizinho falou assim, ó Golias, é o seguinte. Golias, é o seguinte. O que o coisa você vê? A gente faz o provável e Deus faz o improvável, né, William? É isso aí. Amor, a Maria escreveu aí, pediu oração pelo pai dela, que acho que acordou ruim e foi pro hospital hoje. Não sabe se foi um AVC, alguma coisa assim. A Dona Gatti? É. Tá. Depois eu te ligo daí, tá? Olha só. Deus usa situações improváveis para mostrar quem Ele é. Deus usa situações onde todo mundo tá vendo morte para mostrar quem Ele é. Deixa eu dizer uma coisa, a gente não tem escolha. Ou eu vou olhar para o problema, ou eu vou olhar para a solução. Numa situação de morte, por exemplo, Israel ia morrer na mão de Golias. Davi não olhou para isso. Davi olhou para aquele que habitava dentro dele, o Espírito Santo. Quando Samuel colocou a mão em Davi, Davi falou assim, olha, o gigante, não sou eu não, tá? Você veio aqui afrontando há 40 dias, mas é o seguinte, eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda hoje, Deus colocará a sua cabeça na minha mão e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Esse foi um dos primeiros versículos assim que Deus mais falou comigo na minha caminhada da fé. Isso mostra uma dependência nossa. Em tudo que eu faço, eu falo pra Bruna, vai fazer um café? Não é você que vai fazer, não. Deixa Deus fazer e surpreender você fazendo o café. Pode ser que o café saia melhor, pode ser que Deus fala com você durante o café, ou pode ser que alguma outra coisa extraordinária aconteça entre você e Deus, experiência de fé. Traga Deus para todos os momentos. Todos os momentos. Davi trouxe. Em todos os momentos. Não importa se alguém está vendo ou se não está vendo. Quando ele matou Golias, todo mundo viu. Quando ele matou Golias, que na verdade Deus fez através dele, até hoje é falado sobre isso. Mas e as coisas que Davi fez, que Deus fez com Davi no secreto, ninguém viu e não precisa ver. Nossa, amor, Deus falou um negócio no meu coração. Bruno, você tem que mostrar toda a sua rotina aqui no Instagram. Não vou mostrar. Algumas coisas, beleza. Em alguns momentos que queimaram meu coração, que Deus mandar, mas tem coisa que não é pra mostrar, não. Senão atrapalha. Tem coisa que é você e Deus no secreto, velho. Fala aí. Uma das perguntas que mais o Bruno recebe aqui no Cola na Videira é: Bruno, como eu faço pra ouvir a voz de Deus? Falar menos. Eu ia falar isso. Pega uma... Como que você quer ouvir a voz de Deus se você não para de falar? Duas coisas. Conhecer Deus e falar menos. Você pode até conhecer, mas se só você fala, é por isso que tem as religiosidades.
Por isso que 70% das pessoas que vão na igreja não foram transformadas pelo Espírito, não nasceram de novo. E Jesus falou, quem é nascido de carne é carne, quem é nascido de Espírito é Espírito. Para nascer de novo precisa batizar nas águas e batizado no Espírito Santo. Ponto final. Quem Deus é então, Bruno? Eu não posso te dizer. Ele vai te dizer. Desde que você queira. Nós estamos aqui todo dia. Eu posso falar o que Deus fez na minha vida e na vida da Bruna e na vida de uma galera que está aqui nesse chat aqui. Aí depois que você conhece Deus, você conhece. Quando o homem tenta falar demais para convencer o outro de quem Deus é, já era, religiosidade, fechou o sistema. Eu sei, você não, pronto, eu sou maior, você é menor, acabou, pau torou. Ferida emocional, picuinha, sisteminha, mimimi, já caiu tudo, é mesmo que pegou, deixou um monte de corpos no meio do caminho, tem que alguém vir lá e recolher. Que nem eu trabalhava. Antes de eu fazer o Lotus e conhecer a Bruna, meu chefe me chamou e falou assim, ô Bruno, mas vem cá, você entrega tudo, velho. Só que é o seguinte, por isso que eu falo esse negócio aqui de mimimi, de picuinha e de briga, porque eu era assim, velho. Eu era assim. Talvez você seja ainda hoje. Meu chefe me chamou assim, Bruno, você entrega tudo, velho. Todos os projetos que eu te dou, você entrega, você vai além. Só que é o seguinte, cara, você deixa um monte de corpos no meio do caminho, eu tenho que sair recolhendo. Você precisa procurar um psicólogo. Ele falou isso pra mim. É como se ele falasse, Bruno, você precisa ir lá no Lotus e conhecer a Bruna, mãe da Betina, Beatriz e Davi. Você vai se apaixonar por ela, pode ir, Deus vai mudar a sua história. Tem que mandar flores pra esse chefe. Às vezes vem uma demanda pra você, mas o depara seria esse. Bruno, pode ir lá, porque lá eu vou mudar a sua história, você vai conhecer a mulher da sua vida, vai ter 3 filhos, você vai conhecer quem a videira é, você vai colar na videira, vocês vão chegar lá no devocional. E Deus vai usar as pessoas, né, pra... Você entende ou não? Você pegou ou não? Então, se você tá com alguma notícia ruim, não quero saber dessa notícia ruim. Nós queremos colocar a energia em quem resolve. E quem resolve? O cara que venceu a morte. Quem venceu a morte, moço? Jesus. Amor, então, peraí, amor, rapidinho, deixa eu cortar, peraí, não, fala aí, já cortou. É, porque a boca fala aquilo que o coração tá cheio. Sim, então, é bíblico isso. A gente tem que também observar muito do que a gente tá enchendo o nosso coração. Se você tá colado na videira, se você tá alimentando a sua fé, eu sei, existe a depressão, existe a ansiedade, existe o Covid, existem os problemas financeiros, os comércios fechados, mas existe uma boa nova também. Existe uma boa notícia, existe uma esperança, Amém. Existe uma promessa, existe uma história que foi feita de muitos milagres. Amém. Então, se eu me alimento só... Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, e é claro que vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu não consigo ler o nome, acho que é Meire, que está escrevendo aqui, né, em alguns comentários sobre a depressão dela. Tá tudo bem, é importante a gente ter a hora de falar sobre os nossos problemas, porém, a gente está aqui trazendo uma palavra de fé. A gente está trazendo aqui a solução da depressão. E muitas vezes você não está ouvindo porque você continua abastecendo o seu coração da depressão. Aleluia. E aí chega um momento que você fala tanto disso que você tapa os seus ouvidos e realmente você não enche o seu coração de esperança. É isso. Então você não vai conseguir sair disso. Então, tomar muito cuidado porque daquilo que você está falando, mas o que você está falando é consequência do que você está alimentando dentro de você. Entendeu? É isso. E se você... Então é isso. Cara, você foi... Nossa senhora. Olha só. Quem que falou da depressão aí? Eu não sei o nome dela, acho que Tá é bom. Meire. Pode ter 15 aí de depressão. Eu já estive em depressão de 2016 a 2018. Ai, Bruno, para. Eu já escutei isso também. Mas você tá falando só de você, não é de mim não, velho. É do que Deus fez em mim. Eu vou falar o quê? De que Deus fez na sua vida? Eu não conheço a sua vida. Presta atenção. Aquele que te chama pelo nome, ele é a solução. Por isso que ele é Deus. Ele resolveu a minha depressão. Agora é o seguinte. Enquanto eu fiquei apenas afirmando o meu problema, até cachumba eu peguei. Mesmo tomando vacina na infância. Aqui, ó, 2016 virou a bola aqui, ó. Foi mesmo.
É ou não foi? É ou não é? Ih, eu escutei, vai ficar bronha, não vai poder mais ser pai. Cuidado, hein, não pode se movimentar. Arreda-te daqui, moço. Tem gente que só quer falar da desgraça, né? Ô, velho, não tem um cara que dá uma palavra de apoio pro outro, velho, que nem o palestra. Porra, velho, pera aí, vai passar rápido essa cachumba aí, velho. Vai passar. Só fica descansando aí. Hein? Quer que eu vou aí fazer companhia pra você? Palavras de vida e não palavras de morte. Agora é o seguinte, a casa pode estar torando. Ou eu vou ficar olhando pro problema, ou nós vamos orar. Nós vamos conversar com quem é a solução. É isso que Jesus quer ensinar pra gente. E muitas vezes nós vamos ter que falar menos e ouvir mais. Na verdade, ser sábio é falar menos e ouvir mais. Falar demais é transgredir, quebrar pontes. Vocês pegaram ou não? Olha só, pegando o gancho do que a Bruna disse, aqui eu fecho pra gente orar. Jesus, na parábola da videira, que é a nossa, vamos chamar assim, a nossa missão, não sei, o nosso chamado, ele se resume em João 15, né? Por isso que esse Instagram chama Cola na Videira. Quando Jesus conta a parábola da videira, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, vocês do devocional nessa sala, Bruno e Bruna, talvez vocês são os que mais precisam do devocional da videira, e todos vocês que estão aqui, palestra também precisa muito. E palestra, né, palestra? Nós reconhecemos que nós precisamos muito de Jesus. Não, nós precisamos muito de Jesus. E todos os dias eu quero conhecer quem Jesus é. Eu falo por mim, aí você fala aí por você. Então, nessa linha de falar palavras de vida e não palavras de morte, para falar de palavra que é a solução e não palavra de afirmar o problema, Jesus ele fala, olha só, se você se reconhece, vocês do devocional, você que está aqui nessa sala, se você segue esse Instagram e você está aqui, é porque você quer se reconhecer ou você já se reconhece como ramo, galho, no português rasgado, galho, colado aonde, moço? Na árvore chamada videira. Essa árvore dá muito fruto, é Jesus. E o Pai que está nos céus é o agricultor. E Jesus, ele fala o seguinte, olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, o Pai corta. E tudo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já são limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E aí Jesus, ele vai falando, e aí chega um momento que ele fala o seguinte, olha, tudo se resume, se você quer ser sábio, se você quer falar menos e ouvir mais, se isso faz sentido para vocês aqui, que ficaram até o final no devocional, versículo 7. Lê pra gente o 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Eu posso ler o 12? O meu mandamento é este. Olha, ó. Posso ler o 12? Nem respondi, já vai. Vai. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Mano, esse é o evangelho. O evangelho é esquece você. Porque Jesus está falando duas coisas. Você quer amar o próximo? Não ama como você ama você mesmo, porque você pode estar amando você de forma errada. Ame como eu vos amei. Como é que eu vou amar o próximo como Jesus me amou, se eu não sinto ainda o amor de Jesus por mim? Mas o que eu e Bruna, nós acreditamos até debaixo da água, sem cilindro, debaixo da água, sem respirar. O que você acredita, Bruna e Bruna? Agora. O que você acredita? Eu acredito que todo mundo... Peraí, abaixa um pouquinho aí, amor. Eu acredito que todo mundo que está aqui neste devocional, quando você estuda a história de Jesus, você é alcançado pelo amor dele por você. E quando você é alcançado, a sua vida muda. Depressão é curada. Paz que excede qualquer entendimento. Domínio próprio. Mansidão. Isso numa caminhada de fé. Um dia melhor que o outro. Mas o melhor de tudo é você saber que você já tem tudo. Que é o amor de Jesus por você e por mim. Ele é o Criador de todas as coisas, como diz a própria palavra. Ele mesmo diz. Então, quando você ama o próximo como Jesus amou, você significa que você esqueceu o seu eu. E a outra coisa que ele fala, olha, se vocês querem falar menos e ouvir mais, ou seja, amar mais, permaneça em mim
e as minhas palavras permanecerão em você. Já não é mais, quando você for falar a partir de agora, as palavras que saem da sua boca é de Cristo Jesus, e não mais sua, e não mais minha. Essa é a meta. É desse jeito que ele ensina. É desse jeito que nós testamos e homologamos. Agora a pergunta é, você está testando e está homologando aí? Se você está testando, a homologação é com sucesso, com certeza. Ele é o Criador. Agora, talvez você não esteja testando ainda. Talvez você só esteja escutando palavras bonitas aqui no devocional. E saindo, vivendo o seu dia só você falando, ou vivendo o seu dia desconectado com o que você está recebendo aqui. Então o segredo é você estar conectado com tudo que Deus está te ensinando hoje, agora de manhã. Não se desconecte disso ao longo do seu dia. Pode ter a treta que for. Pode ter depressão, pode ter pessoa internada, médico falando que vai morrer. Nada vai abalar você da videira. E as palavras... Se tem alguém doente, as palavras de Cristo cura. Crê ou não crê? Creio, Bruno. Então fala. Não creio, mas quero. Então já fala antes de crer. Porque isso é fé. Quando eu começo a falar sem ver a situação resolvida. Então, Pai, em nome de Jesus, o pai de uma família que eu gosto demais, amo demais, o Wagner Donegatti. Pode abaixar tudo pra mim, a gente já coloca daí. Senão... Pai, em nome de Jesus, esse pai aí que acabou de ser levado pro hospital, pai do Doni, do Bruno Donegatti, meu xará, da Maria. As pessoas podem enxergar, a casa caiu, mas a sua palavra diz, quando chega o fim, é aí que eu começo. A sua palavra diz, Jesus, que você é o Deus do impossível. E nós oramos não só pelo Wagner, mas por cada pessoa que está aqui nessa sala. Eu não sei quais são os problemas das pessoas, eu não sei quais são as situações, como elas entraram e como elas estão saindo aqui agora. O que eu sei é, a sua palavra liberta, cura, restaura, une, constrói pontes, resolve. Então, Jesus, eis-me aqui, eis minha esposa, eis todos aqui no devocional. Nós dependemos de Ti para fazer o nosso dia acontecer hoje. Eu não faço o meu dia acontecer na força do meu braço, eu dependo de Ti, Jesus. Eu construo o meu dia junto com você. Declara aí você do outro lado. Eu construo o meu dia com você, Jesus. Consegue dizer isso ou não? Não. E em pensamento, você consegue? Consigo. Então vai. Começa assim. Em pensamento. Mas se você decidir abrir a sua boca para colocar a solução, já era. Então o falar menos é falar menos da minha carne e falar mais através do Espírito, que é Jesus. Amém? Deixa as palavras dele habitar em você. Somente dessa forma que a gente consegue permanecer na videira, como ele mesmo ensinou. As minhas palavras permanecerão em você. A pergunta é, as palavras de Jesus permanecem em você? Sim ou não? Ao longo do dia, Bruno, você decide falar como Jesus? Sim ou não? Essa é a pergunta a todo tempo. 24 horas por dia. Se tivesse mais, seria mais. 24 horas por 7. Essas são as palavras. Você decide. Fala como você quer ou fala como Cristo quer? Como Cristo fala. E quando você chega nesse ponto, você ama as pessoas como Ele vos amou. Vai ter momento que você não vai querer entregar amor para a pessoa, mas Cristo entregaria, então você entrega. Vai ter momento que você não vai querer perdoar, mas você perdoa, porque você foi perdoado por Jesus. Vai ter momento que você vai olhar e falar assim, ele não merece o perdão, mas Jesus falou que perdoa. Então perdoa você também. Aliás, se você não perdoa, você carrega mais pedra do que o outro lado. Então tá feito, Jesus, do seu jeito. E o seu jeito é perfeito. Amar como você. Essa música é linda, né, Bru? A Bruna vai cantar essa música aqui. Amar como você, como Jesus nos amou. Amar como Jesus. Ser como Jesus.
Falar como Jesus. Tem água aí? Vamos, mano, então. Pode encerrar. Gente, beijo pra vocês. Bom dia! E o Save the Date? 18 de março, às 8 horas da noite. A gente vai contar aos poucos pra vocês, mas reservem a agenda de vocês. Quinta-feira que vem, 18 de março, vai fazer 1 ano de Cola na Videira. Então a gente vai fazer um devocional lindo de manhã e às 8 horas da noite a gente vai ter a nossa comemoração virtual. Amém. Infelizmente, mas terá. Quem vai estar presente? 1 ano de Cola na Videira. Quinta-feira que vem, é isso? Dia... Quinta-feira, dia 18 de março, às 8 da noite. 20 horas. Quem vai estar presente? Escreve eu. Obrigada. Parabéns. Obrigada a Deus. Eli, quem que é aniversariante? Eli, né? Essa aqui. Eliandra, parabéns. Jaébia. Suelen, tá? Eliandra, vai ser lindo, gente. Ó, e a gente vai preparar muitas coisas legais, então acompanha, fica ligado aqui no Stories do Bruno, que a gente vai soltando devagarzinho tudo que a gente vai preparar para esse dia especial e vocês vão participar junto. E por que com a vocês gente. estão soltando devagarzinho? Porque a gente tá preparando o gerúndio, mas o gerúndio que vai entregar na quinta que vem, tá bom? Então, por isso que a gente tá entregando aos poucos pra vocês, tá? Jussara, Juju, Criscuri, Tacruz, Piá do Paraná. Beijo no coração de vocês, tá, gente? Fiquem com Deus. Bom dia. Tchau, gente.